E aí, povo querido, gente bacana do Apoio Enem, nossa segunda proposta de redação. Estamos ainda nos enveredando por um assunto que vai contar, agora não tem mais por que fazer surpresa, com o auxílio do nosso querido professor Diego. Daqui a pouco ele aparece aqui para falar, porque o assunto hoje é o quê? Crise hídrica. Vamos para a proposta? Você já pegou a proposta lá no site, né? Não esquece, ó. Pega a proposta de redação, estão todas numeradas, com a sua temática ao ladinho ali com o nome para você identificar. Baixa a proposta, relê os textos, produz ali a sua redação e dá uma olhada no site do Apoio Enem para saber como é que a gente trabalha com um esquema super bacana de correção. De repente você manda seu texto, a gente corrige, dá o feedback bacana para você. Você pode acompanhar aí a qualidade daquilo que está fazendo. Vamos para a proposta, gente? Não vamos mais perder tempo. Proposta 2 lá na tela, olha só. Assunto agora é a crise hídrica brasileira. E a proposta de redação, não esquece, ó, o direcionamento igualzinho o direcionamento do Enem. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo na modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Olha o tema aí, gente. As causas e as consequências da crise hídrica. Penso eu que mais do que nunca vamos usar e explorar professor Diego, né? Olha só, porque causas e consequências da crise hídrica tem pelo menos, eu imagino que sim, e vou perguntar, essa vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para ele. Professor Diego, causa e consequência de crise hídrica tem relação com a natureza? Vamos ver o que ele vai responder, hein? Então esse é o assunto que você tem a abordar nessa segunda proposta. Nosso primeiro texto é um infográfico super legal, o que fazer em relação à crise hídrica. Olha só, essa falta de chuvas e essa seca danada, racionamento, tantos problemas aparecendo. Olha o que a gente viu aqui, o que eu encontrei de bacana nesse site Floripa Amanhã, ó. Busca por soluções, desafio Brasil e o mundo. Apesar de nenhuma ação ser capaz de estancar o caos imediatamente, medidas adotadas em outros países são inspiração para evitar que a falta d'água se torne permanente. E aí nós temos aqui a primeira informação relacionada ao racionamento. Isso é muito importante, ó, o que é, os prós e os contras, onde existe e funciona, prazo e custo. São informações importantíssimas que você pode sim utilizar no seu texto. Assim como a gente tem também aqui na outra gotinha a dessalinização. O que é, os prós e os contras, onde existe e funciona, o prazo, o custo. Então veja, as duas informações que a gente tem aqui de racionamento e dessalinização são relacionadas à Austrália. Nosso segundo texto, 10 medidas para evitar que a crise da água piore no ano que vem. E a gente tem aqui uma imagem de um pássaro que voa em represa em Itu, São Paulo, que chegou a apenas 2% de sua capacidade. Itu é uma das, vamos lá. Itu é uma das cidades mais afetadas pela crise da água no Sudeste. Pois é, foi triste. Ouvimos muito falar sobre volume morto das represas, né? É bem complicado mesmo a questão da crise hídrica. Então, nós temos aqui, nesse segundo texto, novembro começou com uma situação surreal para os paulistanos. Falta de água e enchente ao mesmo tempo. As chuvas, esperadas há meses para aliviar a grave seca no Sudeste, finalmente chegaram, mas elas estão longe de resolver o problema. As estimativas mais otimistas indicam que o período chuvoso não deve encher mais do que 30% da Cantareira, o que indica que a crise continuará em 2015. Isso significa que as piadinhas em relação a... tem gente que não está tomando banho em São Paulo, vão continuar, né? Segundo Marúcia Watteli, especialista em gestão de recursos hídricos do Instituto Socioambiental, a situação mostra o quanto estamos vulneráveis na questão da água. Um verão de chuvas não será suficiente para recuperar os mananciais. Será um grande desafio conseguir manter a sociedade informada e mobilizada para enfrentar a crise no ano que vem, diz. Marúcia está coordenando um projeto que envolve mais de 30 organizações da sociedade civil para apontar soluções sobre a crise e levantou informações
para fazer um diagnóstico da situação. Com base nesse diagnóstico e nas dezenas de reportagens que publicamos sobre a crise hídrica em São Paulo, o blog do Planeta preparou uma lista de medidas que podem ser colocadas em prática para evitar que o sistema de abastecimento entre em colapso no próximo ano. E aí o blog dividiu essas medidas em emergenciais, incentivos e multas para reduzir o consumo, né? Colocou para nós. Segundo ponto, os mais pobres também têm direito à água. E assim, vamos combinar, né, que a tarifa está caríssima. Uma coisa que me preocupa bastante, que eu enxergo como uma guerra até silenciosa, é o fato de, em alguns lugares, você não conseguir mais água sem comprar água potável mesmo. Você não encontra bebedouros mais. Você tem que comprar sua água engarrafada. Isso é uma coisa que se deve pensar. Atenção para a saúde, uma gestão mais transparente. Opa. Que mais que ele colocou aqui, ó? A médio prazo, implementar medidas atrasadas, reduzir perdas, iniciar a restauração de florestas. Tenho certeza que o professor Diego vai gostar muito dessa questão. Olha só, né? A Mata Atlântica, que foi assunto da nossa primeira proposta aqui de novo, é importantíssimo isso, né? E, a longo prazo, reutilizar a água, despoluir os rios, acho que o professor Diego vai gostar disso também. E o clima extremo está aí. Essas oscilações que nós temos acompanhado aí são coisas que realmente, em alguns momentos, nos assustam. Ultimamente tem ventado muito aqui em Curitiba, e daqui a pouco chove, daqui a pouco faz sol. Se bem que Curitiba sempre foi assim, né? Curitiba não é muito referência, mas eu vou perguntar isso para o professor Diego também. Terceiro texto, professores da USP apresentam soluções para a crise hídrica. Opa! Soluções vindo da USP, especialistas defendem água de reuso, abertura de poços privados, gestão de demanda e reversão de água na Billings. Então, olha só, aí nós temos um texto que apresenta o que esses professores lá da Universidade de São Paulo sugeriram, né, como uma estratégia para resolver o problema, né? Então, eles deram algumas ideias, ó, isso tudo está no texto, que você aí vai ler com bastante cuidado. Veja, ó, ele fala sobre o subterrâneo, fala sobre Billings, vai ler com bastante cuidado, né, para poder angariar informações presentes aqui no seu texto de apoio e produzir uma boa redação. Mas é aquele negócio que a gente já havia conversado, né, pessoal? Vamos voltar aqui para o texto das florestas. Vou deixar aqui já no ponto, eu sei que o professor Diego vai gostar disso aqui. Vamos pensar o seguinte, olha só. Se nós estamos falando de causas e consequências dessa crise hídrica, meio ambiente tem tudo a ver. Tem ou não tem, professor Diego? E aí, Dani, tudo beleza? Tudo bem, professor Voltamos Diego? aí, então. Voltou aqui com a gente. E aí, professor Diego? O assunto hoje é mais crise uma hídrica. Vez, um assunto relacionado ao meio ambiente, né, Dani? Tem muita coisa, não tem? Muita coisa. A gente Beleza. podia ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Vamos ficar então, professor Diego. Vamos, e vamos evitar o lugar comum. Vamos parar Sempre com aquela história evitar de o lugar comum. Amazônia, é o pulmão do pulmão do mundo. mundo. Vamos evitar isso. Perfeito, hein? Então, olha só, gente, eu vi que a Dani já apresentou uns textos para vocês. E, Dani, você falou em restauração das florestas. O que a restauração de floresta, de vegetal, tem a ver com chuva? Aliás, será que a Amazônia tem alguma coisa a ver com isso? Não sei. Professor, eu estava lembrando aqui que eu disse para o aluninho aqui do Apoio Enem que eu ia fazer uma pergunta para você. Esqueci qual é a pergunta. Professor, fala das florestas, porque eu vou lembrar qual é a pergunta. Então, vamos lá. Vou lembrar. Olha só, Dani. O que acontece aqui é o seguinte. As florestas são importantes na formação das chuvas, por quê? As florestas são formadas por vegetais. Esses vegetais, alguns deles vão apresentar na sua superfície celular ali, vão apresentar estruturas, Dani, chamadas estômatos. Através dessas estruturas, as plantas podem, não são todas, mas as plantas podem perder água na forma de vapor, o vapor d'água. Esse vapor d'água vai para onde? Vai parar na atmosfera. Parando lá na atmosfera, esse vapor d'água vai formar, como alguns especialistas dizem,
a partir da Amazônia, por exemplo, imensos rios voadores. Esses rios voadores nada mais são, Dani, do que muita água na atmosfera. Isso mesmo, como nos ventos. Nimbus. Exatamente. Aí o que você tem que tomar cuidado lá na sua redação? Esses rios voadores provenientes da Amazônia não são os únicos responsáveis pela formação das chuvas. Nós temos um conjunto de várias situações, vamos dizer assim, estruturas que vão participar da formação das chuvas. Como um dos textos está falando para a gente ali da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, como já falamos naquela outra proposta, primeira né, Dani? proposta, legal. A Mata Atlântica, ela vai auxiliar a reter parte da chegada do vapor d'água proveniente dos oceanos, região costeira. Em compensação, uma parte de vapor d'água chega na região sudeste, centro-oeste, e a galera não sabe, Dani, região sul também, proveniente da Amazônia. Então, um encontro de muito vapor d'água pode precipitar, pode chover, pode formar as chuvas, abastecer os nossos reservatórios. Então, o que acontece para vocês tomarem cuidado na sua redação é o seguinte: a restauração das florestas é extremamente importante para garantir a continuidade da evapotranspiração, a perda de água pelas plantas na forma de vapor d'água. Aquele vapor, a água que chega na atmosfera, a água que vai trocar de ambientes graças ao fluxo dos ventos, por causa também das florestas. Só para você entender melhor, caso não existisse a Amazônia agora, caso houvesse um desmatamento maior ainda da Amazônia, só para você ter uma ideia, Dani, a cobertura vegetal de vários estados, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, crise, né? Enfim, a cobertura vegetal de todos esses estados seria alterada, seria diferente da atual. Então, tema quente, Dani, maior desmatamento, problemas de seca, problemas na formação das chuvas. A gente vê os especialistas na televisão, Dani, falando toda hora sobre desmatamento e chuva. Vamos ligar as coisas. Maior a taxa de desmatamento, maior vai ser a dificuldade do ambiente em formar chuva. Então eu posso pensar, professor Diego, se eu estou trabalhando com causas e consequências da crise, o homem, eu posso colocar o homem como uma das causas da crise hídrica, uma vez que ele desmata, que ele não preserva, que ele não colabora para que esse ambiente seja um ambiente renovável, porque o negócio um dia vai acabar. Isso, e Dani, vamos usar um termo que está na moda, tá? Estilo Enem, assim. Gosto de moda. Ação antrópica, Dani. A ação antrópica, a ação do homem sobre a natureza. Isso mesmo. Beleza? Então, o que acontece é, não adianta falarmos em conscientização, a gente tem que falar em efetividade, a gente tem que falar em desenvolver planejamentos, programas por parte do governo e de organizações não governamentais também, para você restaurar boa parte da floresta que já foi perdido por causa do desenvolvimento desenfreado das cidades, das rodovias, enfim, daquilo que não foi planejado. Mas isso, professor Diego, tem alguma relação com aquele negócio de Amazônia Legal? Porque a gente sabe, quem acompanha noticiário, quando deu aquele boom da crise hídrica, sobretudo no estado de São Paulo, muito se falou dessa questão daquelas comunidades do que se chamaria uma Amazônia Legal. Tem alguma relação com isso? O nosso aluno do Apoio Enem, ele pode colocar alguma coisa em função disso que colabora? O que a biologia nos ajuda nesse sentido? Porque não se esqueça, nós estamos trabalhando com causas e consequências. Isso, então olha só, Dani, para a gente evitar problemas com possíveis textos que possam ser trazidos para o Enem, vamos pensar no seguinte, vamos falar em Amazônia, é melhor. É mais seguro. Fala de Amazônia, professor Diego. Professor Diego, fala da Amazônia para o nosso aluno do Apoio Enem. Vamos falar sobre o professor Diego aqui, porque eu vou ali tomar uma água. Então tá bom, vamos lá. Pessoal, se a gente estiver falando de Amazônia, a gente está falando de um bioma degradado, um bioma que está passando por intenso processo de desmatamento, porque não tem fiscalização. Se não tem fiscalização, é claro que aproveita-se muito, desmata-se muito para pastos e também para aproveitar a madeira. Aí nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. Lá na Amazônia, você tem uma grande cobertura vegetal que não me use, por favor, maravilhosos, evitem isso. Não use que é o pulmão do mundo.
as taxas de oxigênio liberadas pela Amazônia não são proporcionalmente as mesmas daquelas liberadas por algas, por exemplo. Mas isso, Dani, vou deixar para outra aula, pode ser? Pode, isso daí, Diego. falar em algas, tal, a gente se estenderia muito. É meio nojento então, falar a em gente tem que algas. tomar cuidado com isso. Voltando para a Amazônia, essa intensa cobertura vegetal que existe lá, ela auxilia a formação das chuvas em toda a América. O espalhar do vapor d'água a partir da evapotranspiração dos vegetais lá da Amazônia é extremamente importante para a formação das chuvas e, consequentemente, para garantir o abastecimento de vários reservatórios em diferentes posições geográficas, em diferentes localidades. E não esqueça o seguinte, eu vi que a Dani estava falando agora há pouco sobre racionamento. Eu acho que o primeiro passo começa aí, racionar. Vamos desenvolver planejamentos e políticas públicas no sentido de reduzir o consumo. É o primeiro passo. Associado a isso, não um segundo passo no sentido de ser depois, mas associado a isso eu acho importante a gente também discutir florestas. Então, no seu texto, tome cuidado para você não dar ideia de que um é mais importante que outro, uma ação é melhor que a outra. Tem que tomar cuidado. O que nós precisamos hoje são de ações conjuntas, planejadas. Não é isso, Dani? O que você acha, Dani? Lembrei, professor, o que eu queria perguntar para você, professor Diego, sobre dessalinização e racionamento. Olha só, a nossa proposta de redação, ela está trabalhando, professor... Voltei, eu fui tomar água. Delícia, Dani. Vamos lá. Porque está falando de crise hídrica, fiquei com sede. Falei, eu vou tomar uma aguinha e tal. Não desperdicei. Mas veja só, gente. Galera, um troço muito legal aqui, brincadeiras à parte, que o professor Diego colocou aqui. Ele está buscando, resgatando essa questão do aspecto da biologia, em que medida a biologia auxilia a gente em todo esse processo. Você só não pode esquecer que o trabalho é voltado para causas e consequências da crise hídrica. Já consegui pegar aqui, por tudo isso que o professor Diego nos trouxe, que muitas das causas da crise hídrica estão sim relacionadas às nossas próprias ações. O que nós fazemos para preservar os biomas? Posso usar essa expressão biomas, professor Diego? Ela é correta, adequada? Correta. E não é muito senso comum, as pessoas não costumam usar, né? Não. Agora, pulmão do mundo, não consegue. Não consegue. Nem conscientização. Não. O povo tem que se conscientizar. Que lindo, Dani, mas não. Não pode, tá? Não pode. Porque se fosse uma questão de conscientização, aperta um botão atrás da orelha, opa, sou consciente agora. E não é assim que funciona, né? Então, o que a gente tem que entender? Se eu vou ter que discutir causas e consequências, eu posso me apegar a algum aspecto que evidencie as causas e que apresente as consequências. Então, por exemplo, isso que o professor Diego trouxe pra gente em relação a esse desmatamento. Isso é uma causa da crise hídrica. Pode ser também uma consequência na medida que eu estou desmatando, eu não estou tendo mais as plantas fazendo todo o seu processo biológico. O problema no ciclo, né, Dani? É um problema circular. Isso. Eu posso pensar Entra isso. em um ciclo. Legal. Esse é o problema, Dani. Porque nos textos motivadores que o pessoal vai fazer a leitura com bastante calma e bastante tranquilidade, nós temos sugestões de estratégias que eu até fiz questão de não ler, justamente para não induzir neste momento, para eles entenderem que a gente está trazendo também coisas extras, coisas fora dos textos motivadores. Conhecimento de mundo é essencial, moçada, nesse processo. Você tem que ter conhecimento de mundo para enriquecer seu texto. Leitura, né, Dani? Leitura, sempre, o tempo todo. Quanto mais informação você agregar, melhor. Mas a gente tem muita... uma coisa que eu vi em matérias que estavam falando do volume morto da cantareira e tal, que estava se perdendo muito em espécies que viviam ali por estar se utilizando a água desse volume morto. Eu até não entendi muito bem por que dessa nomenclatura. Se tem espécies, por que é morto? Aí, lendo uma matéria, é morto justamente porque é um espaço de reserva. Para ser usado num segundo momento. Na necessidade. Mais extrema. Bom, chegamos num ponto de necessidade muito extrema, mas... existem vidas, posso usar esse termo, né? Existem vidas ali naquele volume que, assim como nós, professor Diego mencionou para nós, que uma possibilidade de estudo e de conhecimento que se adquire dessas espécies, para a crise hídrica vale a mesma coisa. Posso usar também a questão do desmatamento na Amazônia como uma causa para essa crise?
Pode. Interfere, né? Com certeza. Interfere com certeza. Amazônia, Mata Atlântica, desmatamento, poluição. Dani, tem que lembrar o básico. A água penetra no solo, mas para penetrar no solo tem que chover. E se Simples. não chove? Simples não assim. Abastece. E você posso colocar como uma solução a dança da chuva? Não, brincadeira, professor, não Isso precisa responder. Que... Isso o produtor responde depois. Mas, moçada, a questão é a seguinte: quanto mais você sabe, melhor. Quanto mais informação e informação correta, melhor. Tem mais alguma coisa, professor Diego, que você queira explorar? De repente, alguma coisa dos nossos textos motivadores? Ou algum outro ponto da biologia que você acha relevante, que os nossos alunos do Apoio Enem precisam realmente saber? Olha, Dani, eu lembro o seguinte, quer manipular texto, para esse tema aqui importante, só para a gente trazer aqui um dos textos motivadores aí, Dani, cuidado, nós estamos falando aqui em soluções, hein? Maravilhosos. Soluções, elas não precisam ser atitudes, vamos dizer assim, que vão ser tomadas em alguns dias e resolver os problemas em alguns dias. Então, por exemplo, nesse infográfico que a Dani trouxe aqui, a gente está falando em racionamento e também dessalinização. Mas espera aí, esses dois processos, eles se equivalem? Não, eles não se equivalem. Vou pedir para você que vai fazer o texto, vai mandar aí para a galera da Dani aí corrigir. Maravilhoso, presta atenção aqui, aqui embaixo, eu acho que você consegue perceber aqui embaixo que nós temos um custo para o racionamento. Agora, dá uma olhadinha no custo aqui para a dessalinização. Se você comparar, a dessalinização é mais cara. Então, a gente tem que buscar vários meios, várias soluções. O texto, ele propõe algumas. Não se prenda nessas soluções. Somente, Dani, né? é importante o que mesmo? Conhecimento. Você trazer aquilo que você sabe de outra disciplina. Dessa disciplina maravilhosa chamada biologia, Dani. Eu pensei que ele ia falar redação. Eu juro para vocês que eu achei que ele ia falar redação. Professor Diego, então para a gente fechar isso aqui, dessalinização, vou pegar a água salgada, isso, passar por um processo de dessalinização para que ela se torne caríssimo, por sinal. Para você conseguir remover esse sal. Bacana, essa água que tem uma alta concentração de sal. Bacana. E então, olha só que legal. Se eu tenho que pensar causas e consequências, consequências não são muito difíceis de você concluir, né? Quais são as consequências da crise hídrica? Já começa pela pior de todas, a sede. Né? Você visualize uma sociedade sem energia elétrica. Ela passa. Dani, muito racionamento. Como que vai ser? Vai ser caótico. Então, pensar bastante em relação ao assunto, buscar outras fontes de informação, isso é importantíssimo. Assistir mais aula de biologia. Biologia é um clichê, mas biologia é vida, né? Não tem exatamente. Bio, e Dani, né? Vida, assistir as nossas aulas aqui do Apoio Enem para garantir esse conteúdo dentro da redação e dentro da biologia, que é o que o Enem quer, né? Associar. Esse dialogismo entre as áreas. Bom, professor Diego, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado você, Dani. Prazerzaço estar com você aqui, falar para o nosso aluno aí do Apoio Enem sobre pontos tão importantes que realmente, efetivamente, ele precisa saber. Moçada, um beijo para vocês. Tem mais propostas. A ideia aí é, muitas propostas de temáticas que possam aparecer no Enem. Aliás, se você tiver alguma sugestão, manda pra gente. Tem e-mail de contato no site, produtor? Tem e-mail de contato? Tem, né? Professor disse que sim. Produtor vai brigar comigo. Professor somos nós. Professor Diego, professor sou eu. Qual que é o e-mail de contato do Apoio Enem, produtor? Contato, anota aí, contato@apoioenem.com.br. Tá certo, produtor? O produtor ficou feliz agora que eu não chamei ele de professor, chamei de produtor. Galera, tem alguma sugestão de tema? Manda pra gente, que vai ser muito legal montar aí um bem bolado. Os professores... Tem promessa, professor de matemática aqui, professor André, diz que vem para nos ajudar em relação a propostas de redação que trabalhem com gráficos. Professor Guti também diz que vem, nosso professor aí de atualidades, para a gente pegar aí alguns temas legais da atualidade. Professor Rafael, nosso prof de geografia, também diz que vem. Todo mundo vem, mas o professor Diego foi o primeiro que falou, eu vou, e veio. Maravilhoso. Muito obrigado, professor. Galera, beijo grande, até a próxima. Professor Diego, valeu, até a próxima.
Maravilhoso. Então, obrigado também. Dani, obrigado pelo convite aí. Show de bola. Maravilhoso. A gente vai trazer mais informações para você. Agora está na tua mão. Vamos fazer essa aprovação com nota boa acontecer, né, Dani? 1000 pontos. O negócio é 1000 pontos. Micharia eu não quero. E Quero nota 1000. boa em 2 disciplinas, Dani. Você Biologia estudando a minha maravilhosa e biologia junto da com redação, redação. beleza? Show de bola. Galera maravilhosa, eu espero vocês aqui nas próximas aulas do Apoio Enem, beleza? Beijo grande, moçada. Beijo.